Olá, vamos agora abordar o conteúdo do capítulo 8, que trata da teoria da amostragem, construindo assim a ponte entre os sinais e os sistemas de tempo contínuo e os sinais dos sistemas de tempo discreto. Em sistemas de tempo contínuo, sinais analógicos, eles são medidos através de sensores e convertidos em tensões ocorrentes que são então, de alguma forma, tratados para produzir um dado resultado desejado. O tratamento desses sinais analógicos de tempo contínuo é costumeiramente realizado através de circuitos que contêm resistores, capacitores, indutores e amplificadores operacionais. Contudo, esses sistemas de tempo contínuo, eles apresentam algumas desvantagens. Por exemplo, as seguintes: a precisão ou exatidão desse sistema, ela depende da qualidade dos componentes que são soldados ali naquela placa. A gente sabe que os componentes eles têm certa variabilidade ou tolerância, e isso quer dizer que não necessariamente o comportamento de uma dada placa de circuito impresso vai ser exatamente igual ao de uma outra placa. Por quê? Por causa da variabilidade dos componentes. Esse mesmo problema ele também implica numa reprodutibilidade limitada. Por exemplo, não é porque uma dada placa de circuito impresso com um dado conjunto de componentes funcionou perfeitamente como nós projetamos, que outra também irá. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo dessa variabilidade dos componentes e do tipo de circuito analógico que você está projetando, ele tem uma certa sensibilidade e por conta disso pode ser que pequenas alterações na resistência ou na capacitância de um dado elemento podem alterar o comportamento desse sistema que foi produzido. Por isso, a gente acaba tendo uma certa dificuldade em reproduzir aquele dado comportamento múltiplas vezes. Esses circuitos analógicos eles também apresentam uma baixa imunidade ao ruído, porque esses componentes eles acabam ficando expostos, obviamente, e as próprias trilhas do circuito ou os pinos dos componentes acabam se tornando antenas que captam então aquelas ondas eletromagnéticas do ambiente e com isso podem introduzir ruído daquele sinal que você está de alguma forma tratando. E, na minha opinião, a maior desvantagem de todas seria a pouca flexibilidade a alterações que esse circuito tem. O que eu quero dizer com isso? Pensa assim, você projetou um dado circuito, construiu a placa de circuito impresso, soldou os componentes nela e foi testar. E percebeu que ela não funciona como desejado. Você cometeu, por exemplo, algum erro no projeto. Ou talvez ela tenha uma sensibilidade muito grande aos dados componentes que você soldou ali. Como que você resolve esse problema? No caso de um sistema analógico, o único jeito é descarta aquela placa, constrói um novo circuito, projeta essa placa de circuito impresso e solda os novos componentes. Ou seja, você não tem flexibilidade alguma, ou quase nenhuma flexibilidade, para poder fazer algum tipo de correção, uma vez que aquela placa de circuito impresso está construída. Então, com isso, a gente percebe que sistemas analógicos de tempo contínuo, eles têm importantes limitações práticas, sobretudo no contexto atual das diferentes aplicações. Por sua vez, em sistemas de tempo discreto, esses sinais analógicos do mundo real, eles são medidos por sensores e convertidos em um formato digital, para que esse sinal, então, que passa agora a ser de tempo discreto, possa ser processado ou tratado usando processadores, microcontroladores, DSPs ou computadores. Ou seja, o que está acontecendo agora é que aquele conjunto de números que foi produzido está sendo processado usando aritmética digital. Dentre as vantagens, nós temos a precisão ou exatidão quase limitada. Obviamente que isso depende do número de bits do nosso conversor AD, do microcontrolador que nós estamos utilizando e do nosso conversor DA. O que a gente percebe hoje em dia? Que o número de bits usado para a representação é cada vez maior, ou seja, os nossos conversores AD ou os nossos processadores conseguem operar num número de bits cada vez maior. Nós temos também como vantagem a questão da reprodutibilidade ilimitada, porque se eu realizar uma operação do tipo 2 mais 2, 2 vezes 2, em diferentes processadores, esses resultados vão ser iguais. Ou seja, 2 mais 2 é sempre igual a 2 mais 2, mesmo que eu troque o processador. Então, a gente tem uma certa segurança quanto a reproduzir aquele algoritmo em diferentes circuitos ou sistemas. Esses sistemas digitais eles também apresentam uma maior imunidade ao ruído, porque a própria característica construtiva de um processador, de um conversor AD ou de um microcontrolador cria uma barreira que protege
o nosso sistema de interferências eletromagnéticas. Lógico que ainda assim existe aqueles processadores, microcontroladores ou circuitos que têm característica militar, ou seja, que têm certificação militar, que são capazes então de criar uma proteção ainda maior contra ruído que vem do ambiente. Esses sistemas eles têm grande flexibilidade, porque como agora nossa operação toda acontece no domínio digital, basta eu alterar o programa que está realizando aquelas operações, que eu então consigo, por exemplo, implementar algum tipo de correção no nosso sistema, ou até mesmo aprimorar ele para um dado comportamento, ou para ele ter uma funcionalidade diferente ou nova. Nesse sentido, a gente percebe que todos os sistemas que são digitais, eles têm uma flexibilidade muito grande. E nós vemos isso no nosso dia a dia, por exemplo, quando nós usamos um celular. Volta e meia tem uma atualização ali para o Android que está, por exemplo, aprimorando as funcionalidades ou corrigindo algum problema que foi percebido durante ali o projeto, a implementação daquele dado código. E, na minha opinião, o ponto-chave das vantagens seria a maior integração. Porque hoje a gente consegue, no domínio digital, realizar um conjunto muito maior de operações, por exemplo, diferentes etapas de filtragem, diferentes etapas de controle dos periféricos, aplicar algoritmos ou técnicas que são muito mais eficientes, tudo isso dentro de um único processador. Se a gente pega o nosso celular novamente como exemplo, o que a gente percebe? Que ele é uma caixinha, lá no centro nós temos um processador, esse processador controla a tela, controla o dispositivo de comunicação, controla o Bluetooth, controla toda a parte de processamento ali dos sinais envolvidos. Então a gente percebe que a gente consegue encapsular muitas operações num único dispositivo, num único processador. E isso reduz significativamente o tamanho daquele dispositivo. E isso é importante porque, se a gente parar para pensar, todo mundo quer ter um celular cada vez menor, um notebook mais portátil. E isso é alcançado dado essa maior integração atingida com os nossos sistemas de tempo discreto. Antes da gente seguir adiante, eu queria só abrir um parênteses sobre a importância dos sistemas de tempo discreto, por exemplo, usando esse caso do telefone celular que eu comentei com vocês. Né? Se vocês pegarem um telefone celular e abrirem ele hoje, vocês vão perceber que a maior área ocupada nessa placa é o processador que faz o controle de todo o celular. E em volta disso, vocês vão perceber também que existem alguns circuitos, por exemplo, o circuito de RF, o circuito de Bluetooth, talvez o conversor AD, que faça ali a interface, conversor DA. Mas qual que é a ideia aqui por trás? A ideia é que esses circuitos periféricos, que em parte ainda são analógicos, eles têm um único propósito: condicionar o sinal para que esse sinal, então, esteja no formato adequado para que o nosso microcontrolador possa operar com esse sinal. Ou seja, esses circuitos analógicos que são colocados em volta ali na placa, eles só servem de interface para nós. E a gente percebe que isso é uma tendência natural na maioria dos sistemas, com essa ideia do que você conseguir uma maior integração e com a ideia de que você tenha um controle ou uma flexibilidade maior para fazer alterações no software, e essas alterações elas acabam controlando quase que o celular como um todo. E a gente percebe que essa é uma tendência natural não apenas no telefone celular, mas sim em outros sistemas do nosso dia a dia, por exemplo, dos computadores e coisa do tipo. A ideia é o quê? A ideia é que os circuitos analógicos eles tenham um único papel: realizar a interface para condicionar o sinal para o domínio digital. E toda operação, tratamento, manipulação daqueles sinais é agora realizada dentro do processador, ou seja, é realizado no domínio digital. Essa é uma tendência natural e a gente vai perceber isso cada vez mais. A pergunta então que fica é: como que eu converto ou trato essa informação? Ou seja, como que eu converto um sinal analógico de tempo contínuo para um sinal de tempo discreto digital? E aí eu trago esse diagrama, obviamente não se assustem com ele, nós vamos discutir essas diferentes etapas nos próximos slides. Aqui eu só queria dar um apanhado para que vocês tenham uma visão do todo, antes de a gente começar a discutir cada uma das etapas separadamente. Então, vamos ver como que funcionaria. Nós temos aqui no início do diagrama uma pessoa que está falando no microfone. Essa pressão acústica ela é convertida pelo microfone em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele passa então por um amostrador por pulso, que vai converter esse formato de onda nesse outro formato. E aqui a gente percebe o que? Percebe essa escadinha, né? Ou seja, por um certo
tempo o sinal ele é mantido numa dada amplitude, uma dada outra amplitude e assim por diante. Esse sinal pulsado ele é então colocado na entrada de um conversor AD, e a ideia aqui é o que? É que o conversor AD ele seja capaz de realizar a conversão naquele intervalo de tempo em que a amplitude do sinal não se altera. Então esse é o propósito de você realizar a amostragem por pulso, ou seja, você sustenta aquela amplitude por um dado tempo. Esse tempo é o tempo que o conversor AD tem para realizar a conversão. Pensem só, o que aconteceria com o conversor AD se ele estivesse realizando a conversão e durante ele dado instante de tempo o sinal estivesse alterando a amplitude. O que ele produziria na saída seria um sinal corrompido, um conjunto de valores ali que não representa aquele sinal de entrada. Então a ideia aqui é o que? A ideia é sustentar por um dado tempo a amplitude, de tal forma que o conversor AD tenha tempo para realizar aquela conversão. Na saída do conversor AD, o que a gente observa? Uma sequência de números. Nesse caso aqui, essa sequência de números está representada usando valores decimais, mas, efetivamente, dentro do processador, isso aqui é um valor binário. Né? Esse sinal discreto, que está sendo representado aqui por um vetor de números, ele também pode ser expresso usando uma figura desse tipo, onde, no primeira amostra, ela vale isso aqui, segunda amostra tem essa outra amplitude, terceira amostra tem essa outra amplitude. O que a gente percebe? A gente percebe agora que, num sinal de tempo discreto, cada amostra é definida em um dado intervalo de tempo. E o sinal ele não é definido entre o intervalo de uma amostra e outra amostra. Então, a ideia aqui é o quê? É que esse sinal de tempo discreto, ele então entra em um dispositivo de processamento, por exemplo, um processador, um microcontrolador, sofre alguma alteração, ou seja, entra uma sequência de números e produz na saída outra sequência de números, por exemplo, que sofreu uma operação de filtragem ou algum tipo de modulação. Esse sinal de saída, ele também é uma sequência de números, que pode ser representado como um sinal discreto, está aqui as diferentes amostras. Esse sinal discreto, ele então serve de entrada para um conversor DA, ou seja, digital analógico, produzindo na saída, novamente, um sinal que é composto por esses pulsos, né? Ou seja, esses degraus aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante um dado intervalo de tempo, aquela amplitude do sinal é sustentada até que eu receba na entrada do meu conversor digital analógico a próxima amostra, que vai ser um outro valor e assim por diante. A ideia agora, então, no final, é aplicar um filtro de reconstrução com o objetivo de suavizar essa transição entre os diferentes degraus aqui, porque o nosso ouvido ele não gosta desse tipo de coisa, ele não gosta das variações abruptas. Então, a ideia aqui é, por exemplo, um filtro passa-baixo, que ele vai suavizar essas variações, e aí eu observo na saída um sinal desse jeito, que passa então a ser reproduzido numa caixinha de som ou coisa do tipo. A ideia agora é que a gente trate cada bloco desses individualmente, para ter uma visão de como que funcionaria esse processo de amostragem e quais são as limitações inerentes a esse processo de amostragem. Então, para dar prosseguimento, é importante agora entender o que ocorre com o sinal ou a informação durante esse processo de amostragem, seja a amostragem ideal ou seja a amostragem prática. É importante destacar que a digitalização ela é crescente em sistema de comunicação, de controle, de instrumentação, processamento de sinais. Só que no mundo real, os sinais eles são analógicos de tempo contínuo. Então, é natural que a gente faça essa conversão, processe no domínio digital e depois retorne o sinal para o domínio analógico de tempo contínuo novamente. Nesse contexto, os objetivos do capítulo seriam introduzir os conceitos relacionados à amostragem de sinais, descrever como que é realizada a amostragem instantânea ou a amostragem ideal, derivar o teorema da amostragem de Nykst, apresentar como então que seria realizada a amostragem por pulsos, ou seja, a amostragem na prática. A ideia é tratar um pouco sobre os filtros anti-recobrimento e de reconstrução, discutir quais são as dificuldades inerentes à amostragem de sinais e ainda deixar um comentário sobre a conversão analógico-digital e digital-analógico. Então, para começar o nosso estudo sobre a amostragem, a ideia é começar com a amostragem instantânea, ou seja, a amostragem ideal, e depois, percebendo que ela tem importantes limitações, passar a discutir o que efetivamente é feito na prática. Então, eu gostaria de começar nossa discussão com um diagrama tal como esse que nós temos em tela, só que ilustra a ideia da amostragem ideal. O que nós temos aqui? Um sinal analógico de tempo contínuo,
dado que a amplitude desse sinal pode assumir qualquer valor, e esse sinal ele é contínuo no tempo. Esse sinal ele sofre uma operação do tipo produto com um trem de impulsos. O que nós percebemos aqui? Que os diferentes impulsos eles estão espaçados um do outro por TS, ou seja, pelo período de amostragem. E como resultado desse produto entre o nosso trem de impulsos e o x de t, eu observo na saída um sinal amostrado, ou seja, um sinal composto pelos impulsos. E aí eu deixei ali aquele pontilhado só para dar a ilustração do comportamento desse sinal, ou seja, os impulsos acabam tendo sua amplitude alterada em função da amplitude do sinal de entrada, ali, do sinal x de t. Como que eu modelo matematicamente, então, isso? A gente percebe aqui que o nosso sinal x' de t, ou seja, o sinal amostrado idealmente, ele é dado como produto entre o nosso sinal de entrada, x de t, ou seja, o sinal original, e o nosso p de t, que seria o trem de impulso. Esse p de t poderia ser modelado matematicamente como um somatório de impulsos deslocados, né? Então, vou representar isso aqui como um somatório de impulsos do tipo delta de t menos kts. Isso quer dizer que os impulsos eles ocorrem em múltiplos de ts. Logo, a gente precisa agora estudar o que ocorre no domínio da frequência. Ou seja, qual é o impacto dessa operação de amostragem lá na frequência. E a partir disso, nós conseguimos então derivar ou concluir algumas coisas sobre o efeito da amostragem. Como que nós poderíamos fazer isso? Bom, se eu levo essa expressão do tempo para a frequência, eu sei que na frequência o produto ele vira uma convolução. Ou seja, o nosso x' de ômega ele passaria a ser 1 sobre 2π. A convolução entre o x de ômega seria a transformada no x de t e o p de ômega, que seria a transformada de Fourier do nosso trem de impulsos. Resta agora determinar o p de ômega. P de ômega seria o espectro do nosso trem de impulsos. A gente sabe que o trem de impulsos ele é um sinal periódico, afinal de contas, cada impulso ocorre em múltiplos de Ts. A frequência fundamental do trem de impulsos seria ωs, que é dada por 2π sobre Ts. Nós sabemos também que o espectro do sinal periódico ele é dado por um trem de impulsos. E esses impulsos são ponderados pelos coeficientes CK da série de Fourier, que caracteriza aquele sinal periódico. Nós temos, portanto, que o nosso P de ômega ele é dado por 2π, somatório de K de menos infinito até mais infinito, de C de K, delta de ômega menos K, nesse caso, ωs, porque ωs é a frequência fundamental do sinal. Sendo o C de K expresso como 1 sobre Ts, a integral de Ts, P de t, E menos J, K, ωs t, dt. E aí, se nós olharmos o nosso sinal P de t, pensando dentro de um período, por exemplo, de menos Ts sobre 2 até Ts sobre 2, nesse intervalo, o P de t tem apenas um impulso. Ou seja, eu poderia reduzir essa integral a alguma coisa como 1 sobre Ts, a integral de menos Ts sobre 2 até Ts sobre 2, de delta de t, E menos J, K, ωs t, dt. E aí eu sei que esse impulso ele é diferente de zero para t igual a zero. Logo, basta eu avaliar essa exponencial quando t é zero. Exponencial de zero é 1. Isso aqui, então, poderia ser colocado em evidência naquela integral. E sobra a integral de um impulso, que também é 1. Com isso, nós concluímos que o nosso C de K ele é, portanto, 1 sobre Ts, e isso vale para todo o K. Afinal de contas, não fizemos nenhuma restrição sobre o K durante a derivação. Logo, eu poderia substituir aqui por 1 sobre Ts, e esse 1 sobre Ts vezes 2π produz, portanto, o nosso ωs. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que o P de ômega é ωs vezes um somatório que vai de K de menos infinito até mais infinito, de delta de ômega menos K ωs. Então fica determinado o P de ômega. Resta agora o quê? Substituir esse P de ômega na expressão do x' e avaliar como que esse P de ômega afeta o espectro do nosso sinal. Portanto, o que nós precisamos fazer agora é substituir o P de ômega nessa expressão para entender qual é o efeito
da amostragem no espectro do sinal amostrado. Então, o que nós observamos aqui seria 1 sobre 2π, x de ômega, convolvido com ωs, somatório de k de menos infinito até mais infinito, de delta de ômega menos k ωs. E aí, nesse ponto, vale a pena relembrar que a convolução de uma soma é igual à soma das convoluções. Ou seja, a operação de convolução é uma operação linear sobre a soma. Por exemplo, eu tenho convolução de x de t com h1 de t mais h2 de t. Isso equivale à convolução de x de t com h1 mais a convolução de x de t com h2 de t. Ou seja, a convolução de uma soma é igual à soma das convoluções. Com isso, eu posso, então, comutar os operadores do somatório com o operador de convolução. Ou seja, eu poderia pegar essa operação de convolução e comutar com o operador de somatório, ou seja, colocando próximo ali do nosso impulso. ωs é uma constante, dá para largar lá em evidência no início da expressão. Para deixar num formato ainda melhor, eu vou pegar aquele 1 sobre 2π e colocar junto ali com a convolução para que na hora que a gente resolva isso, fique mais explícito e evidente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos ωs, somatório de 1 sobre 2π, da convolução de x de ômega, com delta de ômega menos k ωs. Nós sabemos também que a convolução de qualquer coisa com impulso resulta naquele mesmo qualquer coisa, só que deslocado para onde o impulso ocorre. Apesar de saber disso, vamos resolver, para relembrar, uma vez essa operação de convolução e a gente encaixa a resposta aqui. Vamos colocar isso aqui de uma outra cor para resolver. Nós teríamos aqui alguma coisa como 1 sobre 2π, a integral de menos infinito até mais infinito, de x de e, delta de ômega menos eta menos k ωs, deta. E aí, a gente pode avaliar que esse impulso ele ocorre apenas quando ômega menos eta menos k ωs for igual a zero, ou seja, quando eta for igual a ômega menos k ωs. Por consequência, basta avaliar essa função x de eta quando o eta é ômega menos k ωs. Feito isso, o x ele passa a ser x de ômega menos k ωs, não é mais função de eta, pode ser colocado em evidência na integral. E nós teríamos então 1 sobre 2π x de ômega menos k ωs vezes a integral de menos infinito a mais infinito de delta de ômega menos eta menos k ωs de eta. E a gente sabe que a integral de um impulso é 1, por isso sobra então 1 sobre 2π x de ômega menos k ωs. Basta agora retornar esse resultado para a expressão. Nós vamos ter alguma coisa como ωs vezes 1 sobre 2π somatório de k de menos infinito até mais infinito de x de ômega menos k ωs. ωs é 2π sobre ts, esse 2π cancela com esse. Nós concluímos então que o nosso x' de ômega, ou seja, o espectro do sinal amostrado, ele seria 1 sobre ts, somatório de k de menos infinito até mais infinito, de x' de ômega menos k ωs. Isso nos leva a perceber que o espectro do sinal amostrado ele é composto por réplicas do espectro do sinal original, ou seja, por réplicas do x' de ômega, em múltiplos de ωs. Então, só o fato de realizar a amostragem de um sinal acarreta na repetição do espectro daquele sinal original em múltiplos de ωs. Aqui eu deixo o diagrama, onde nós temos o nosso sinal original, tempo contínuo. Ele é multiplicado por um trem de impulsos. Esses impulsos eles são espaçados por ts. Como resultado, então, eu tenho o nosso sinal amostrado, o x' de t, e esse sinal amostrado é composto por impulsos, e esses impulsos têm amplitude ponderada pela amplitude do sinal original naquele mesmo instante de tempo. O modelo matemático para isso aqui seria o produto de x de t vezes p de t, onde p de t é o trem de impulsos. Esse trem de impulsos pode ser modelado matematicamente como um somatório de impulsos, e esses impulsos eles ocorrem em múltiplos de ts, ou seja, é um sinal periódico.
Se eu quero analisar qual é o efeito dessa amostragem no domínio da frequência, o que eu faço? Levo aquela expressão para a frequência, e a gente sabe que o produto no tempo implica da convolução na frequência. Convolução de quem? Do espectro do nosso sinal original, ou seja, do espectro do sigilão de ômega, com o espectro daquele trem de pulsos. E aí, essa convolução ela é ponderada por 1 sobre 2π. Resta agora de obter a transformada de Fourier de P de t. P de t é um sinal periódico. Portanto, a transformada de Fourier desse sinal periódico vai ser composta por um somatório de impulsos, que ocorrem em múltiplos da frequência fundamental do trem de impulsos. E esses impulsos eles são ponderados pelo C de K, ou seja, pelos coeficientes da série Fourier daquele sinal periódico. Isso nós vimos no final do capítulo passado. Calculando o C de K, nós percebemos então que o C de K vai ser 1 sobre Ts para todo K. Substituindo isso em P de ômega, nós temos que o P de ômega, ou seja, o espectro do trem de impulsos, ele é ômega-s, somatório de impulsos em múltiplos de ômega-s. Substituindo na expressão o nosso P de ômega, ou seja, substituindo ele nessa expressão e realizando essa convolução, nós vamos perceber que a convolução do x de ômega com o P de ômega, quando realizada, e aí vale lembrar que a integral é uma operação linear sobre a soma, a gente pode comutar os operadores, a gente vai observar que o espectro sinal mostrado por impulsos, ele é composto de réplicas do espectro sinal original, e essas réplicas ocorrem em múltiplos de ômega-s. Para ilustrar melhor o que ocorre quando a gente realiza a amostragem, eu trago aqui um exemplo em tela. A ideia aqui é a seguinte: considere que nós temos um sinal x de t. Esse sinal x de t tem um espectro hipotético que se parece com esse triângulo aqui. Obviamente, esse espectro não reflete o espectro do sinal, é só para caráter meramente ilustrativo. Quando eu realizo a amostragem desse sinal, o que acaba acontecendo é que surgem réplicas desse espectro em múltiplos de ômega-s. Ou seja, uma das réplicas vai aparecer centrada na origem, outra réplica desse espectro vai aparecer em ômega-s, outra réplica em 2 ômega-s, mesma coisa para frequências negativas, menos ômega-s, menos 2 ômega-s. Esse surgimento de réplicas do espectro do sinal original em múltiplos de ômega-s, seria a nossa frequência de amostragem, é inerente ao processo de amostragem. Isso independe se nós estamos realizando a amostragem instantânea, ou seja, a amostragem ideal, ou se nós estamos realizando a amostragem por pulsos, ou seja, a amostragem prática. O que a gente também observa nessa figura? Que quanto maior for a frequência de amostragem, mais afastadas vão estar essas réplicas daquela centrada na origem. Então, efetivamente, é do nosso interesse o quê? Que o TS, ou seja, o período de amostragem, seja tão pequeno quanto possível, de tal forma que essas réplicas se afastem. Por outro lado, se eu faço o ômega-s tão pequeno quanto possível, essas réplicas começam a se aproximar daquela réplica da origem. Portanto, o que deveria ficar gravado na mente? Que o simples processo de amostragem de um sinal produz réplicas no espectro desse sinal mostrado. Réplicas de quem? Do espectro do sinal original. Isso. E aí eu trago uma ilustração de duas condições diferentes, as quais elas impactam de formas distintas no espectro sinal mostrado. Vamos considerar aqui o primeiro caso. No primeiro caso, eu escolhi um ômega-s, que ele é muito maior do que o ômega-b. E quem é o ômega-b? Ômega-b é a maior componente de frequência presente no sinal original. Então, se eu escolho um ômega-s que é muito maior do que 2 vezes ômega-b, eu observo que a próxima réplica do sinal ela vai estar afastada dessa que está centrada na origem. Ou seja, essa réplica centrada na origem não tem qualquer sobreposição com aquela réplica que aparece em ômega-s. Com isso, o que eu consigo afirmar? Que a informação contida no sinal original ela está preservada e que para recuperar ela, bastaria conseguir capturar ou extrair esse espectro do sinal que está centrado na origem. Por outro lado, quando eu considero uma frequência de amostragem que é menor do que 2 ômega-b, aquela réplica que estaria acontecendo em ômega-s, ela invade a réplica que estaria centrada na origem. E aí eu tenho o que é denominado sobreposição espectral, ou seja, existe uma sobreposição do espectro das réplicas adjacentes a ela. Aquelas réplicas que aconteceriam em menos ômega-s mais ômega-s,
elas invadem a banda daquela réplica centrada na origem. Isso implica que a informação contida no sinal original, ela não é preservada, ou seja, eu não consigo mais recuperar aquela informação. Uma vez que ocorreu essa sobreposição espectral, eu não consigo mais desfazer esse efeito. Por conta disso, a gente percebe que a escolha do ômega-S ela é fundamental para que a gente consiga realizar a amostragem do sinal e também recuperar a informação depois da amostragem, ou seja, para que a gente consiga recuperar o sinal original a partir das amostras daquele sinal amostrado. Diante do exposto, seria importante pensar como que a gente recupera o nosso sinal original, ou seja, o XGT, a partir das amostras do sinal amostrado. E aí nós temos aqui em tela, por exemplo, o caso onde ômega-S é maior que 2 ômega-B, e nesse caso nós poderíamos argumentar que basta aplicar um filtro passa-baixa que seja capaz de capturar aquele espectro que está centrado na origem, que eu conseguiria recuperar então o meu sinal original. Com isso, todas as réplicas que acontecem em ômega-S, 2 ômega-S, 3 ômega-S, seriam descartadas, mas elas não fazem parte do nosso sinal original mesmo, e eu conseguiria então obter o XGT. Por outro lado, quando o nosso ômega-S ele é muito menor do que 2 ômega-B, ocorre essa sobreposição espectral, ou seja, aquelas réplicas adjacentes invadem a réplica que está centrada na origem, e com isso, mesmo que eu aplique um filtro passa-baixa, ideal aqui, eu não consigo mais recuperar o espectro sinal original e tampouco recuperar o próprio sinal original. Afinal de contas, aqui em torno da frequência ômega-B, ocorreu a sobreposição espectral e eu não consigo mais separar isso. Uma vez que ocorreu a sobreposição, não tem mais como recuperar o espectro sinal original. Nesse sentido, a escolha de ômega-S é fundamental para a reconstrução apropriada desse sinal amostrado.